As redes sociais foram tomadas por montagens zoando o Felipe Neto por compartilhar com o Carlos Bolsonaro pelo menos uma mesma visão para o Brasil de 2022, a de que não há espaço para a terceira via. Estamos a 1 ano e meio das eleições, muita calma nessa hora. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo e gravo esse vídeo muito à vontade porque já declarei voto caso fosse uma eleição bipartidária ou já estivéssemos no segundo turno. Eu votaria no Lula e pronto. Existe uma lógica no raciocínio eleitoral do Felipe Neto que merece uma reflexão profunda. Ele não é um influenciador digital qualquer, já tem tempo. O Felipe é um empresário com uma equipe de assessores gigante. Aqui no YouTube ele tem um trabalho dele voltado para o entretenimento. E no Twitter, principalmente, ele assumiu um papel digno de respeito, que é o de usar a sua popularidade para combater esse atraso de vida, esse horror genocida, esse ovo da serpente, que qualquer estudante de história vai reconhecer como uma ameaça à democracia, que é o governo Bolsonaro. Eu mesmo entrei nessa de cabeça, depois de me omitir em 2018, e hoje eu vou me dar ao luxo de não pedir desculpas por não ter ido às urnas, porque já me desculpei e tô de saco cheio. Gente como Felipe Neto e eu, em muito menor proporção, estamos fazendo a nossa parte aqui todo dia para evitar a reeleição do Bolsonaro. Aliás, eu luto aqui todo dia para que ele seja tirado urgentemente do poder. Mas precisamos falar sobre terceira via e sobre o desespero mais que justificável que os dois lados desse Brasil binário tá vivendo. O bolsonarismo tá hoje, atenção para o detalhe, hoje, capengando, ele está desesperado, ele está acuado, e como todo líder populista, o Bolsonaro não tem compromisso com a verdade e o processo democrático. Ele apela para as cortinas de fumaça, fake news, vitimismo, todas as armas que ele pode usar para manter a sua militância junto dele. E não é uma militância numericamente desprezível. Então, sim, dá medo. Essa é a preocupação do Felipe Neto e de alguns que já aderiram ao lulopetismo sem abertura para qualquer outra possibilidade de candidatura, mesmo sem ser necessariamente lulopetista, é o medo. Mas me permitam dizer, correndo todo o risco de cancelamento que eu sofro aqui todo dia, que essa visão me parece muito estreita e até antidemocrática quando a gente considera dois fatores. O primeiro é que não há qualquer possibilidade de impeachment no horizonte. Verdade seja dita, o Lula já se manifestou contra. Se a gente fosse basear na experiência política dele, Lula, e acreditar que o que ele está dizendo não é propaganda de campanha pessoal, não há tempo hábil para a discussão de um impeachment. E mesmo a CPI da pandemia vai funcionar, quando muito, para enfraquecer a candidatura do Bolsonaro visando aí 2022. É perfeitamente compreensível que o Bolsonaro queira uma eleição plebiscitária ano que vem. O Lula parece muito forte hoje nas pesquisas, mas se engana quem pensa que as forças que geraram o bolsonarismo vão engoli-lo facilmente. Existem várias razões para 40 milhões de brasileiros, eu incluído, não terem ido votar em 2018, mas uma delas eu tenho certeza que é: pouca gente nas bolhas de centro ou de esquerda tinham consciência do tamanho desse Brasil que se autodescreve como conservador, cristão, defensor da família, contra políticas de inclusão social, contra o casamento gay e os direitos dos gays a adotarem crianças, por exemplo, a favor do desarmamento, a favor de um regime prisional mais punitivo do que educador, contra as ONGs que defendem os direitos humanos. Num extremo, a favor da liberdade até de ser racista e homofóbico. Sozinho o Bolsonaro não faria nada. Sem claque, sem público, sem eleitor, ele seria enquadrado pelas instituições e o Brasil seguiria em frente. Mas esse país tá aí fora. Não é por acaso que ontem, como cortina de fumaça para não se falar da CPI da pandemia, o Bolsonaro tenha feito um comentário homofóbico que daria processo e viraria manchete num país que não fosse o Brasil do Bolsonaro. Assiste comigo. Dantesca. Num evento, tá o Lula, eu acho que a Dilma, o Haddad atrás, Celso Amorim, e dois homens se beijando, mas de língua parecia aqueles casais apaixonados do Titanic, né? Foi coisa inacreditável. Cada um vai fazer amor, ser feliz, como bem entender. Agora, aquela cena, um presidente da República sorrindo, né, não é de deboche, como se fosse uma coisa mais linda do mundo. Repito, cada um vai ser feliz, como bem entender, entre quatro paredes, na sua intimidade. Aí sim. Agora, publicamente, nenhum casal hétero pega bem fazer isso aí.
Então, na campanha eleitoral, ele jurou que os arroubos homofóbicos dele eram balas perdidas, porque a preocupação dele era a sexualização precoce das crianças, você deve se lembrar. Tirou retrato ganhando beijinho de apoiador gay. Muito executivo gay de alto escalão na Faria Lima votou nele achando que realmente os showzinhos no Super Pop, no CQC, eram bravatas. Eu pensei que era bravata. Hoje ficou muito claro que não. E ficou mais claro ainda com a ascensão dele ao poder que um pedaço grande do Brasil não quer esses avanços na pauta de costumes, não quer, por exemplo, ver gays se beijando na rua. Hoje, a Assembleia de São Paulo estava votando para evitar que representantes da comunidade LGBTQ aparecessem em propagandas por ser má influência para as crianças. Eu estou falando do Brasil de hoje, na Assembleia do Estado mais rico do país. Por pressão popular, o projeto caiu. Mas só a possibilidade de se considerar proibir propaganda com gay no Brasil de 2021 deveria ser um alerta do terreno que o campo progressista perdeu. Onde eu quero chegar? A tendência de polarização existe. Os partidos de centro já perceberam isso, as pesquisas mostram isso, a campanha constante e antecipada nas redes sociais mostra que já é melhor escolher um. Mas tem um dado interessante aí. Se parece improvável que o Bolsonaro vença em primeiro turno, com a rejeição crescente que ele está, também é fato comprovado em pesquisa que 25% desse país segue com ele rumo ao precipício, aconteça o que acontecer. Então, se a gente sabe que existe uma direita conservadora aí fora gigante, se a gente sabe que a parte mais esclarecida dessa direita conservadora se sente traída pelo Bolsonaro, mas não abriu mão daquela lista de, entre aspas, valores que eu mostrei, quem garante que na hora do vamos ver eles vão fechar com o Lula? E se o Bolsonaro já disse que pode acontecer, e vou repetir, vacinar todo mundo, fizer um remendo econômico para garantir um estelionato eleitoral e com apoio das igrejas e da elite conservadora conseguir vencer o Lula? Ah, Maurício, voltou a ser o isentão. Não, não. Entre Lula e Bolsonaro, sou Lula desde criancinha, mas a gente está há 1 ano e meio das eleições. Tendo a pensar que só o Bolsonaro ganha, esvaziando qualquer possibilidade de fortalecimento ou de surgimento de mais nomes progressistas. Em primeiro turno, o problema não é dividir votos. Seria, repito, se houvesse qualquer chance do Bolsonaro se eleger em primeiro turno. O que a gente precisa garantir em primeiro turno são nomes viáveis com apoio suficiente para se unirem contra Bolsonaro no segundo turno. Eu prefiro crer na lógica todos contra Bolsonaro hoje do que todos com Lula contra Bolsonaro hoje, tá? Até por uma questão bem pragmática. Se por qualquer razão o Lula não estiver disponível, acabou a brincadeira. Vou mostrar para vocês uma pesquisa de abril de 2017, ou seja, há pouco mais de 1 ano e meio das eleições, como a gente está hoje. Lula tinha 29%, ele ainda era candidato. Marina Silva estava empatada com o Bolsonaro com 11%, empate técnico com o Moro, que tinha 9%. Depois Dória, Aécio, Joaquim Barbosa e Ciro empatados com 5%. Vejam quanta água rolou embaixo da ponte nesse 1 ano e meio. Tiraram o Lula da votação, hoje a gente sabe, de forma desonesta. Bolsonaro foi para o segundo turno com 46, Haddad com 29, Ciro subiu de 5 para 12 e Marina caiu de 11 para 1. Tornar a eleição plebiscitária para quê? Todos com Lula contra Bolsonaro? Sim, num segundo turno. Sem pensar 2 vezes. Mas eu não vou me tirar o direito democrático de ouvir outras vozes, de dar chance para novas lideranças surgirem. Se eu tiver errado, ok. Nós temos pelo menos até o final do ano para discutir esse assunto aqui todo dia, com serenidade. E ao contrário de 2018, quando estava um poço de frustração, dessa vez eu tenho uma causa e estou com sangue nos olhos. Eu quero ajudar a tirar o Bolsonaro. Não tem nada a ver com antipetismo nem contra o Lula nesse momento. É ver todas as possibilidades possíveis. Eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se no meu canal, ative as notificações, deixe o seu like ou o seu dislike, seu comentário é muito importante. Tem uma pandemia aí fora, se precisar sair, use máscara e o meu mais profundo agradecimento a todos os profissionais de saúde. Muito obrigado pela sua audiência.